Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Estou aqui novamente para apresentar para vocês uma nova planilha que eu desenvolvi. Trata-se da planilha Cálculo de Adubação para Cafeicultura. Como nós sabemos, os cálculos de adubação na cultura cafeeira é muito complicado, tendo em vista que envolve uma diversidade imensa de fatores, né? Mas, para você que é engenheiro agrônomo, para você que é técnico agrícola, que tem dificuldade em fazer esses cálculos, considerando esses diversos fatores, eu desenvolvi para vocês essa planilha que irá ajudá-los de forma simples e bastante fácil a calcular a quantidade de adubo necessário para viabilizar uma boa produção, considerando todos os fatores do campo, como produtividade, desenvolvimento fisiológico da planta e todos os demais fatores. Enfim, vocês não podem perder essa oportunidade que eu estou disponibilizando para vocês. Esta planilha, cálculo de adubação para lavoura cafeeira. Bom, antes de começarmos de fato a explanar sobre a planilha e os devidos cálculos em si, eu preciso que vocês conheçam essa parte da planilha. Após realizar todo o balanceamento ou todo o cálculo da adubação necessária para cada fase do cafeeiro, certo? E depois de vocês terem escolhido as fontes de nutrientes, né, os fertilizantes que vocês vão utilizar na adubação de sua lavoura, é interessante que vocês verifiquem o grau de compatibilidade dentro dessa escada, que nós chamamos de escada de compatibilidade. Então, como funciona? Vamos supor que dentro dos fertilizantes que eu selecionei, né, para ser a fonte nutricional, a fonte para eu aplicar os nutrientes no solo, para a planta, vamos supor que eu escolhi o cloreto de potássio, né, o superfosfato simples e a ureia. Então, aqui na escada, eu vou procurar o fertilizante que está na camada mais baixa da escada. Então, no caso, eu utilizei o cloreto de potássio, está aqui, e dentro, marcando aqui a célula logo abaixo do cloreto de potássio, eu vou verificar aqui o que chamamos de nível de compatibilidade. Então, observem que aqui ficou marcado. Então, eu vou selecionar essa linha inteira. E dentro dessa linha, eu vou procurar o superfosfato simples, que vocês podem ver aqui, ó, e aqui embaixo, e a ureia, tá ok? Que vocês podem ver aqui e aqui embaixo. Se vocês observarem, tanto o superfosfato simples, a ureia, como o superfosfato simples, como o cloreto de potássio, estão marcados com a letra C. E o que quer dizer? Vindo na legenda aqui, nós vamos observar o que está escrito na legenda. C. Compatíveis, podem ser misturados. CL, compatibilidade limitada, devem ser misturados pouco antes da aplicação. E I, incompatíveis, ou seja, não podem ser misturados. Então, se eu for fazer uma mistura de cloreto de potássio, superfosfato simples e ureia para armazenar a longo prazo, não tem problema nenhum, tá ok?
Porém, se algum desses elementos, desses fertilizantes, tivesse classificado como CL, compatibilidade limitada, eles só poderiam ser misturados pouco antes, logo no início, pouco antes da utilização, ou seja, da aplicação no campo. Ou, se algum deles tivesse classificado com a letra I, são fertilizantes incompatíveis, ou seja, que não podem ser misturados, tá ok? Então, com base nisso, você vai fazer uma mistura e saberá se essa mistura pode ser guardada a longo prazo, se pode ser misturado ou não, ou se só poderá ser misturado no ato da utilização, tá ok? Então, pessoal, para começarmos e para eu apresentar para vocês essa nova planilha, vamos conhecer primeiro, certo, um resultado de análise de solo que nós vamos utilizar como fonte de informações para podermos utilizar a planilha. Bom, como vocês podem ver, aqui nós temos um resultado de análise de solo que apresenta todos os dados, né? E como estão as características químicas deste solo que nós iremos trabalhar para a implantação de uma lavoura cafeeira. Nós estamos utilizando esse resultado de análise unicamente como modelo, simplesmente para fazer uma demonstração de como funciona a planilha. Bom, então, como vocês podem ver, aqui estão todos os parâmetros. O primeiro passo, dentro da planilha, que eu deverei fazer, é calcular, né, a quantidade de calcário a ser aplicada, tá ok? E para isso, vou precisar dessas informações, que está aqui. A saturação de bases do solo, 36%, e a CTC do solo, ou seja, capacidade de troca catiônica, que está em 4, tá ok? Então, vamos lá. Bom, a minha CTC está em 4, deixa eu voltar aqui, só um minuto, 36 e 4. Bom, vamos lá. A CTC do meu solo está em 4, então vou colocar aqui o número 4. A saturação desejada para a cultura, para o cafeeiro, é em 60%, o valor fixo, que já está aqui. Depois, eu vou colocar a saturação do solo, na camada superficial de 0 a 20 centímetros ou 0 a 30, dependendo da profundidade que você coletou a amostra, tá ok? Lembrando que, caso eu vá fazer o preparo de solo somente com a gradagem, eu vou coletar a amostra de 0 a 20 centímetros. Mas, se eu for fazer a coleta de amostra de solo, o preparo de solo, incluindo aração e gradagem, e se na minha região eu sei, na minha área eu sei que o solo, o arado, incorpora, né, aprofunda até uma camada de 30 centímetros, aí, nesse caso, eu vou coletar a amostra de 0 a 30 centímetros e depois para a camada subsuperficial de 30 a 60 centímetros, tá ok? Mas se eu for fazer somente gradagem, a amostra deverei coletar a amostra na camada de 0 a 20 centímetros e depois na camada de 20 a 40 centímetros, ou seja, na camada subsuperficial. Bom, então aqui eu vou colocar o valor 36. 36. Bom, vamos supor que eu comprei um calcário e no rótulo ou na nota fiscal vem informando um PRNT de 70%. Coloco aqui. Bom, como eu for fazer um preparo de solo, incluindo aração e gradagem, e eu sei que o arado na minha região incorpora, mistura o solo ou aprofunda até 30 centímetros, então eu coletei a amostra de 0 a 30 centímetros. E eu, como vou fazer aração e gradagem, né? Então, vou fazer uma incorporação do calcário no solo a uma profundidade de 30 centímetros. Então, eu incluo aqui, 30 centímetros, tá ok? Então, aqui eu tenho, olha, a quantidade de calcário em tonelada por hectare, tá ok? Ou seja, também quantidade de calcário em 206 gramas por metro quadrado. Bom, mas eu ainda não posso adotar essa quantidade de calcário.
Antes, eu tenho que vir aqui nesta parte da planilha e verificar a situação da cultura cafeeira, né? Que são as informações e algumas observações, valores máximos de saturação, né? E todas as informações sobre saturação de base, etc., da cultura cafeeira. Bom, aqui nós temos a saturação do café, 60%, e uma observação que nós temos aqui. Que diz o seguinte: em solo arenoso, não aplicar mais que 1,2 tonelada por hectare, e em solo argiloso, não aplicar mais que 2 toneladas de calcário por hectare. Caso as doses recomendadas sejam mais altas, parcelar as aplicações após nova análise de solo. Então, vamos verificar qual a situação do nosso solo, se ele é arenoso ou argiloso. Como vocês podem observar nesse resultado de análise física, o meu solo tem 5,8% de silt, 16% de argila e 78,2% de areia. E é classificado como solo franco arenoso. No caso, para aplicação de calcário, vamos considerá-lo arenoso, tá ok? Então, como mostrou a planilha aqui, né? Não posso aplicar mais que 1,2 toneladas de calcário por hectare. Então, ao invés de eu aplicar a recomendação de 2,06, vou aplicar somente 1,2 toneladas de calcário por hectare. Tá ok? Bom, o que acontece? Considerando isso, né, depois de aplicar o calcário, após um ano, eu vou fazer uma nova coleta de amostra de solo e verificar o nível de correção, em que parâmetro aquela aquela aplicação de calcário corrigiu o meu solo, em que parâmetro, para eu verificar qual ponto de correção que foi realizado pelo calcário aplicado e depois fazer um novo cálculo e verificar a necessidade ou não de uma nova calagem, tá ok? Bom, gessagem. Gessagem, como vocês podem ver, certo? O que acontece? Eu vou verificar, para eu fazer uma gessagem, a gessagem adequada, eu vou coletar a amostra de solo na camada subsuperficial e vou verificar o percentual, o teor de argila, digo, que eu tenho naquele solo. Vamos supor o seguinte, tá? Que eu verifiquei lá que o teor de argila na minha camada subsuperficial tenha sido de 20%. Nesse caso, eu preciso transformar em grama por quilo. Então, como eu faço? Se a argila na camada superficial estiver apresentada na análise em percentual ou decagrama por quilo, multiplicar por 10 para achar o valor em gramas por quilo. Vamos supor, como eu falei, que estava em 20% na camada superficial. Então, se eu multiplicar por 10, isso vai representar 200 gramas de argila por quilo de solo. Então, eu vou colocar aqui o valor 200, tá ok? E aqui, automaticamente, já apresenta o resultado da quantidade de gesso que eu vou aplicar por hectare, em tonelada por hectare, 1,5 tonelada em quilo, 1.500 quilos por hectare e em grama, 150 gramas por metro quadrado. Lembrando que tem essa observação, distribuir o gesso após a calagem, certo? Após a ocorrência de pelo menos 2 chuvas e antes da adubação. Não há necessidade de incorporação. Essa equação que deu origem a essa planilha aqui foi adaptada da equação de Souza Lobato 2004. Tá ok? Vamos lá. O próximo passo para utilizar a planilha é definir o espaçamento entre ruas. Neste caso, vamos supor que eu vá trabalhar com espaçamento de 2,5 metros. Vamos colocar aqui. E vamos dizer que eu vou adotar um espaçamento entre plantas de 1 metro. Coloco aqui 1, tá? Automaticamente, aqui já me aparece a quantidade de plantas por hectare, tá ok? Vamos supor que eu vou trabalhar com a área de 1,5 hectare. Eu coloco 1,5. Automaticamente aqui já tenho o cálculo do total de plantas na minha área de 1,5 hectares.
Bom, agora eu devo calcular a quantidade de adubo orgânico para ser aplicado nessa lavoura. Então, vamos supor que eu vá trabalhar, aqui vocês vão observar sugestão para adubação orgânica. Então, vamos lá. Para adubação orgânica, utilizar os seguintes fatores: esterco, 0,2, composto orgânico, 0,2, palha de café, 0,14 e esterco de galinha, 0,1. Então, vamos supor que eu vá trabalhar com esterco de gado curtido. Então, vou usar 0,2, tá ok? Aqui eu vou colocar os dados do tamanho da cova que eu vou trabalhar. Vamos supor que eu vá trabalhar com uma cova de 20 centímetros, tá? Por 20 centímetros de boca, tá? E profundidade também de 20 centímetros, ok? Aqui eu vou ter a quantidade de esterco em litros por cova, vocês podem ver aqui 1,6, e a quantidade total de esterco por hectare em litros, 6.400, a quantidade de esterco em metros cúbicos por hectare e a quantidade total de esterco para os 1,5 hectares, tá ok? Vamos lá. Aqui vocês têm a sugestão de adubação fosfatada para solo argiloso e para solo arenoso, tá? Vamos supor não, a minha análise de solo apresenta característica de solo arenoso, ou seja, somente 16% de argila. Porém, agora eu preciso verificar o teor de fósforo no meu solo. Vamos lá. Como vocês podem ver, o fósforo do meu solo está miligrama por decímetro cúbico em 8,5, correto? Então, aqui diz o quê? Que o teor de fósforo até 6 miligramas por decímetro cúbico em solo arenoso, eu preciso aplicar, 0,5 grama por decímetro cúbico de solo da cova, de P2O5, Então, o que acontece? Mas o meu solo está em 8,5 miligramas por decímetro cúbico, então estou nessa faixa, acima de 6 a 13, tá ok? Miligrama por decímetro cúbico, já que eu estou com 8,5 miligrama por decímetro cúbico. Então, aqui diz que eu tenho que aplicar 0,4 grama por decímetro cúbico de solo da cova. Então, aqui eu já acrescentei os dados da cova. Vamos agora selecionar meu solo arenoso. Vamos agora selecionar uma fonte. Suponhamos que eu vá utilizar o superfosfato simples. Então, eu coloco aqui, 0,4, que é fósforo P2O5 gramas por decímetro cúbico. Automaticamente, eu tenho a quantidade de P2 de fertilizante de superfosfato simples por cova, que vai ser 20 gramas, a quantidade de superfosfato simples por hectare, e a quantidade total de superfosfato simples para os 1,5 hectares. Aqui eu tenho, como superfosfato simples, ele contém também enxofre, aqui eu já tenho informação da quantidade de enxofre que eu estou aplicando em grama por cova, por meio do superfosfato simples, tá ok? E aqui eu tenho, a equivalência de enxofre, em grama por decímetro cúbico, que está aqui, 0,3, tá ok? Bom, agora vamos para a adubação potássica, tá ok? Bom, para a adubação potássica, eu preciso verificar os níveis de potássio no meu solo. Então, vamos olhar aqui. O meu potássio está em 19,1 miligrama por decímetro cúbico. Mas, se vocês observarem aqui, o sistema de medida utilizado para potássio nessa planilha está em centimol-C por decímetro cúbico. Então, como eu devo fazer, para verificar qual a quantidade de potássio no meu solo em centimol-C, já que o mesmo na análise está em 19,1 miligrama por decímetro cúbico. Simples. Abrindo a calculadora aqui, basta, se o meu potássio estiver em miligrama por decímetro cúbico,
e eu quero saber em centimol C por decímetro cúbico, basta eu dividir por 390. Então, eu pego aqui, ó, está 19,1 lá, tá ok? Ponto 1 dividido por 390. Então, meu potássio em centimol C vai ser de 0,04 centimol C por decímetro cúbico, tá bom? E o que diz aqui a minha planilha? Para solo arenoso, que é o meu solo, a ter 0,15 centimol C por decímetro cúbico, eu tenho que aplicar 0,36 gramas de K2O por decímetro cúbico de cova. 0,36 gramas de K2O por decímetro cúbico de cova. Então, o meu potássio está em 0,04. Então, estou nessa faixa. Então, vou aplicar 0,36, né, gramas de K2O por decímetro cúbico de solo. Vamos supor que eu vá utilizar como fonte o sulfato de potássio. E vou colocar aqui o valor 0,36. Se vocês observarem, ó, eu vou ter que aplicar 6 gramas de sulfato de potássio por cova. Por hectare, eu vou gastar 24 kg de sulfato de potássio. Na área total de 1,5 hectare, eu vou gastar 36 kg de sulfato de potássio. Como o sulfato de potássio também contém enxofre, automaticamente eu já estou jogando 0,9 gramas de enxofre por cova, e o que equivale a um acréscimo de 0,11 gramas de enxofre por decímetro cúbico. Tá ok? Bom, vamos lá. Continuando. Bom, para micronutrientes, vamos seguir as recomendações que temos aqui, ó. Sugestão de adubação com micronutrientes. Vamos lá, sugestão de adubação com micronutrientes. Bora. Vou ter que aplicar 0,044 gramas por decímetro cúbico de solo da cova. Zinco, né? 0,06 gramas por decímetro cúbico da cova. E cobre, 0,026 gramas por decímetro cúbico de solo da cova. Vamos supor que a fonte que eu vou utilizar é o FTE-BR2. Então, para todos esses microelementos, vamos verificar qual a quantidade de FTE-BR12 que eu deveria aplicar por cova. Então, vou colocar aqui, ó, bora, né, 0,044 gramas por decímetro cúbico. Então, vou colocar aqui, ó, 0,044, tá ok? Aqui está a quantidade de FTE-BR12 em grama por cova, a quantidade em quilo por hectare e a quantidade para os 1,5 hectares, ou seja, 1,5 hectare. Zinco, tem que aplicar quanto? 0,06 gramas. Vou colocar aí 0,06, tá ok? Segue a mesma coisa, tá bom? E o cobre 0,026. Colocar aqui, ó, FTBR12, 0,026. Pronto. O que acontece? Vocês viram que a quantidade de fertilizante que eu tenho que aplicar por cova em área total, por hectare em área total, diferiu para cada um dos nutrientes que eu selecionei. Bom, então o que eu faço? Neste caso, certo? Eu seleciono a opção que recomendou a maior quantidade, tendo em vista que se eu aplicar a opção que me recomendou a menor quantidade, como aqui para o zinco, o que acontece? Eu estarei aplicando menos cobre do que eu de fato preciso. Tá ok? Então eu seleciono aqui no caso a opção que informou a maior quantidade de FTE-BR12, que foi essa aqui. Tá ok? Para cobre, ou seja, 20,8 gramas por cova, 83,2 kg por hectare e 124,8 kg em área total, tá bom? Se vocês forem selecionar fontes simples, o que acontece? Vou parar aqui, vou selecionar aqui. Se vocês forem selecionar fontes simples, como o borax, então, para bora, vai ser isso aqui.
Se vocês forem selecionar fonte simples para o sulfato de zinco, vai ser isso aqui, 0,06. E se vocês forem selecionar fonte simples para o sulfato de cobre, ou óxido cuproso, vamos colocar óxido cuproso, vai ser essa aqui, 0,026. Tá ok? Então está aí. Vamos agora para a adubação com enxofre. Sugestão para aplicação de enxofre na cova de plantio. Aplicar 0,24 gramas por decímetro cúbico de solo. Bom, vamos supor que eu vá utilizar como fonte de enxofre o gesso. Olha só, pessoal, se eu já fiz gessagem, se requereu gessagem, eu já fiz a gessagem no solo, então não preciso aplicar enxofre, tá ok? Mas vamos supor que não houve necessidade de eu fazer a gessagem. Então aí eu vou trabalhar com o que eu tenho aqui, ó. Vou aplicar 0,24 gramas. 24. Então aqui está a quantidade de gesso por cova, tá? A quantidade de gesso em quilo por hectare e a quantidade de gesso para a área total. Mas eu sugiro o seguinte, evitem utilizar gesso, tá? Por quê? Porque o gesso pode carregar os elementos da adubação que você aplicou, né, ali na cova, ele pode levar para a camada mais profunda. Só use em último caso. Mas, em outra via, sugiro que vocês utilizem o superfosfato simples. Mas como eu já apliquei superfosfato simples e sulfato de potássio, ambos contêm enxofre, na adubação na cova de plantio, então o que acontece? Aqui diz que eu tenho que aplicar 0,024 gramas por decímetro cúbico, né, de solo. Então vamos verificar aqui, ó. Quando eu apliquei o superfosfato simples, automaticamente eu apliquei 0,30 gramas de enxofre por decímetro cúbico de solo da cova. Ou seja, está acima do que a recomendação de enxofre que eu tenho que aplicar listada lá embaixo. Então, automaticamente, eu não preciso aplicar enxofre. Tá ok? Bom, essa é a planilha para adubação na cova de plantio. Agora vamos para a planilha, né, para adubação no suco, caso você vá fazer o plantio em suco. Tá ok? Vamos lá. Bom, para adubação no suco de plantio, não difere muita coisa, pelo menos nessa parte aqui, ó. Não difere nada nessa parte de cálculo de calagem e gessagem. Novamente, só vou colocar aqui, ó. A única coisa que vai mudar um pouquinho é daqui para baixo que eu vou informar para vocês. O espaçamento entre ruas, o mesmo, 2,5, vamos supor. Entre plantas, 1 metro, tá? Total de plantas por hectare. Tamanho da lavoura, 1,5 hectare, 1,5, tá? Daqui para frente, algumas mudanças. Por exemplo, aqui o que acontece? Vou mostrar para vocês assim, ó. Para adubação orgânica não vai mudar muita coisa, tá? A mesma coisa, vamos supor que eu vá utilizar o esterco de gado, 0,2. A única coisa que vai mudar nessa parte é daqui para frente. Ou seja, eu vou ter que informar a largura da boca do suco ali em cima, na superfície, em metro. Vamos supor que eu abri o suco e dá ali 30 centímetros de largura de boca. Então, eu vou colocar 0,3, que é em metro. E vamos supor que a profundidade do suco foi de 35 centímetros. Então, eu vou colocar aqui, ó, 0,35. Bom, a distância entre plantas em metros. Vou colocar aqui 1 metro. Então, o volume de solo que eu revolver no suco vai ser 52,5 litros. E a quantidade de esterco de gado que eu vou ter que aplicar, né? Quantidade de fertilizante em litros por metro de suco vai ser de 10,5, tá ok? Litros de esterco por metro de suco. A quantidade em metro cúbico por hectare, tá? E a quantidade total em metro cúbico para os 1,5 hectares. Vamos agora para a adubação fosfatada. Mesma coisa.
Meu solo é arenoso e o meu fósforo está em 8,5, ou seja, está nessa faixa aqui. Então, 0,4 grama de P2O5 por decímetro cúbico de solo. Vamos supor, novamente, superfosfato simples, 0,5, tá? Como vocês podem ver, a quantidade de fertilizante de super simples por metro de suco será de 82,303 gramas, né? Por hectare, 328,13 quilos e total 492,19 quilos, tá bom? Na área total de 1,5 hectares. A quantidade a quantidade de enxofre inserido na adubação por decímetro cúbico será de 0,375 e de enxofre inserido na adubação grama por metro de suco será de 9,84, tá bom? Então vamos lá. Para o potássio, a mesma coisa. Vamos supor que eu vou usar agora aqui como exemplo o cloreto de potássio. Então veja bem, aqui eu vou colocar a recomendação, meu potássio está nessa faixa, aqui está abaixo de 0,15, ou seja, meu potássio está em 0,04 centimol-C por decímetro cúbico. Vou usar aqui a quantidade de K2O, né, em grama por decímetro cúbico de solo, vai ser de 0,36. Então, coloco aqui cloreto de potássio, 0,36. Aqui, eu vou utilizar 16,29 gramas de cloreto de potássio por metro de suco, 65,17 quilos de cloreto de potássio por hectare e 97,76 quilos de cloreto de potássio por área total de 1,5 hectares. Tá bom? Sugestão de adubação com micronutrientes. Segue a mesma regra anterior, porém, como estamos trabalhando com metro de suco, né, nós vamos verificar aqui. Vamos supor, fazendo a simulação agora, vamos supor que eu vou utilizar o borax para boro. Então, eu coloco aqui 0,044. Quantidade de grama de borax por metro de suco. Quantidade de borax em área total, em 1 hectare, e quantidade de borax em área total. Sulfato de zinco 0,06. Quantidade de sulfato de zinco em grama por metro de suco, quantidade de sulfato de zinco em quilo por hectare e quantidade de zinco na área total. Tá? Vamos lá. Cobre, vamos utilizar o óxido cuproso, né? Cobre aqui 0,026 gramas por decímetro cúbico, 0,026. Quantidade de óxido cuproso em grama por cova, quantidade de óxido cuproso em quilo por hectare e quantidade de óxido cuproso em quilo na área total, nos 1,5 hectares. Tá ok? Colocado aqui, visto então já balanceada a adubação, já calculada a adubação. Como eu mostrei para vocês, a mesma coisa, aplicar 0,24 grama por decímetro cúbico de solo de enxofre. Como eu usei o superfosfato simples, se lá está dizendo que eu tenho que aplicar 0,24 gramas por decímetro cúbico, aqui já me informa que estou aplicando 0,375 gramas por decímetro cúbico. Então, estou aplicando mais do que a recomendação especificada lá embaixo para enxofre, pois estou utilizando aqui o superfosfato simples. Tá ok? Bom, essa é a planilha de adubação no suco de plantio. Tá ok? Bom, vamos agora para a adubação de formação do cafeeiro, tá? Então, eu vou colocar aqui o espaço entre ruas, 2,5 metros, né? E o espaço entre plantas, 1 metro. Total de plantas por hectare e a minha área total 1,5 hectares. Total de plantas, né? O total de plantas geral. Bom, aqui eu tenho a sugestão para adubação nitrogenada na formação do cafeeiro. Eu tenho a sugestão para o ano 1 e a sugestão para o ano 2, tá ok?
Vamos supor que eu esteja com a minha área no ano 2. Eu já trabalhei a área e tal, e já estou no ano 2 e quero fazer adubação de formação para o ano 2. Então aqui diz o quê? Né? Sistema de produção tradicional, média densidade menos, média densidade mais, adensado, superadensado. Como vocês viram, a minha densidade é de 4.000 plantas por hectare. Então estou nessa faixa aqui, ó, média densidade menos, que se enquadra de 2.500 até 4.000 plantas por hectare. Então aqui diz o que? Aqui para o ano 2 eu tenho que aplicar 25 gramas de nitrogênio por planta. Vamos supor que a fonte de nitrogênio que eu vou utilizar seja a ureia. Então vou colocar aqui, ó, 25 gramas de N, tá? O que acontece? Aqui eu tenho a quantidade de ureia em grama por planta, a quantidade de ureia, né, na área para 1 hectare, digo, e aqui eu tenho a quantidade de ureia em área total para 1,5 hectares. Agora nós vamos para a adubação fosfatada. Aqui eu tenho a sugestão de adubação fosfatada para solo argiloso e aqui eu tenho a sugestão de adubação fosfatada para solo arenoso. Então, suponhamos o seguinte, meu café é de média densidade, 4.000 plantas, tá ok? Então aqui diz o que? E o meu potássio está em... e o meu fósforo está em 8,5 mg por decímetro cúbico. Então meu fósforo, né, está nessa faixa aqui, de 6 a 13 mg por decímetro cúbico. Meu café de média densidade. E eu quero adubação para o ano 2. Então aqui diz o que eu tenho que aplicar? 6 gramas de P2O5 por planta. Então, vou selecionar aqui o meu fertilizante, que vai ser o superfosfato simples. E vou colocar aqui, ó, 6 gramas por planta. Automaticamente, já tem um cálculo aqui que me informa que vou ter que aplicar 37 gramas e meia de superfosfato simples por planta, né? Vou gastar 150 kg de superfosfato simples por hectare e vou gastar total para 1,5 hectares 225 kg de superfosfato simples. E a quantidade total de enxofre que eu estou aplicando em grama por planta vai ser de 4,5 gramas. Tá ok? Vamos agora para a adubação potássica. Bom, meu café novamente é um café de média densidade, 4.000 plantas. Meu solo não é argiloso, perdão, é arenoso. Deixa eu voltar aqui. Opa. Meu solo é arenoso, tá ok? Minha densidade, 4.000 plantas. E para o ano 2, aqui diz o que, ó? Meu fósforo está em 0,04 centimol/C por decímetro cúbico. Aqui diz que até 0,15 eu tenho que aplicar essas quantidades. Como minha densidade é de 4.000 plantas, eu vou colocar aqui, ó, ano 2, grama por planta de K2O, né, de potássio. 13 gramas por planta, para uma densidade de 4.000 plantas. Por quê? Porque o meu potássio está em 0,04 centimol/C por decímetro cúbico, ou seja, está nessa faixa. Então, vou utilizar o cloreto de potássio. Colocar aqui, ó, subir aqui mais um pouquinho para ficar bem visível. Colocar aqui 13, né, que é a minha recomendação, gramas por planta. Coloca aqui, ó, 13. Opa, desculpa. Bom, vamos lá, pessoal. Então, como vocês podem ver aqui, né, a minha quantidade de cloreto de potássio em grama por planta vai ser de 22,41 grama por planta. De cloreto de potássio por hectare vai ser de 89,66 e para 1,5 hectare no ano 2 vai ser de 134,48 kg de cloreto de potássio. Vamos agora para adubação com micronutrientes, tá ok? Observando aqui, ó, sugestão de adubação com micronutrientes. Média densidade, tenho aqui, ó, micronutrientes boro e zinco. Aqui está dizendo o quê? Que
para uma densidade de 4.000 plantas, eu vou ter que aplicar em grama por planta no ano 2, 0,55 grama por planta de boro, tá ok? Então vamos supor que eu escolha o borax, tá ok? Então vamos colocar aqui o borax. Então vai ser 0,55 gramas por planta. Então eu tenho aqui, tá? O total de borax em grama por planta, o total de borax em quilo por hectare e o total de borax em quilo para 1,5 hectares, tá ok? E para zinco tem essa recomendação. Entre outubro e fevereiro, realizar 2 aplicações via foliar com sulfato de zinco na concentração de 500 gramas por 100 litros ou 100 gramas em cada 20 litros de água. Também pode ser utilizado zinco quelatizado na proporção de 1 kg para 100 litros de água ou 200 gramas para 20 litros de água. Tá ok? Esta é a planilha para cálculo de adubação de formação. Ano 1 e 2. As informações do ano 1 constam, as informações do ano 2 também. Tá ok? Vamos agora para adubação de produção com análise de solo. Bom, vamos para a adubação de produção, né? Com análise de solo. Vamos lá. A minha CTC foi 4. Minha saturação de base 36. Aqui eu estou calculando a calagem, porque sempre o interessante é que após 3 anos obrigatoriamente eu faço uma nova coleta de amostra de solo para avaliar, tá ok? E aqui o PRNT do calcário que eu vou usar, 70%. E aqui a profundidade de incorporação, né? Vamos supor, por exemplo, como o meu cafezal já está na fase de produção implantado, eu não vou conseguir fazer a mecanização. Então, a profundidade de incorporação é aquela profundidade que o calcário vai conseguir penetrar no solo utilizando somente um processo de capina ali, à medida que você aplica, ou a chuva. Nesse caso, isso gira em torno de 10 centímetros. Então, coloca aqui 10, tá ok? E aqui eu tenho a quantidade de calcário total, em tonelada por hectare, a quantidade de calcário em grama por metro quadrado. Mas, se eu decidir, ao invés de aplicar o calcário em área total, aplicar somente na linha de cultivo, tá ok? Somente ali, no raio de projeção da copa da planta, então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que medir o raio da copa das minhas plantas em metro. Aí vocês vão falar, Adão, mas eu tenho um problema. A distância entre plantas é 1 metro. Então, ali entre as plantas o raio vai ser de 50 centímetros. Então, você meça, tá ok? O raio da copa da planta no sentido da rua, puxando para dentro da rua. Então, se eu tenho ali, vamos supor que minha planta tem um raio ali de 1 metro e 10 centímetros. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. 1,10, vou calcular a média do raio de minha planta. Mais os 50 centímetros, os 50 centímetros que é o ponto onde a copa das plantas se encontra, que é o raio dentro da linha de cultivo, ou seja, 0,5. 1,10 mais 0,5, eu vou ter 1,6 metros. 1,6 metros dividido por 2, né? O meu raio médio será de 0,8 metros. Ou 0,8 metros, exatamente. Então, diante dessa informação, eu coloco aqui, olha, 0,8, tá? Ou seja, total, eu vou ter que jogar por planta 172,25 gramas de calcário por planta. Beleza? Aqui diz o seguinte: utilizar a quantidade de calcário no sistema de grama por planta, caso a população de plantas por hectare esteja entre 2.000 e 6.000, que é o nosso caso, 4.000 plantas. Em caso de plantio adensado ou superadensado ou consórcio nas entrelinhas, utilizar a aplicação de calcário em área total. Para solo argiloso, não aplicar mais que 2 toneladas de calcário.
e em solo arenoso não aplicar mais de 1,2 toneladas por hectare. O ideal seria mesmo realizar análise de solo de amostras coletadas na linha de cultivo e nas entrelinhas. O que quer dizer? Bom, sugestão minha, se você utiliza consórcio na entrelinha com milho ou feijão, eu vou coletar amostra de solo na entrelinha e vou ter um resultado, uma análise de solo, um resultado para a entrelinha. Vou coletar amostra de solo na subcopa do cafeeiro e vou ter um resultado de análise de solo para a subcopa, tá ok? E aí a correção de calcário, eu vou fazer a correção de calcário para o café com os dados da subcopa e vou calcular a quantidade considerando o raio da copa e vou fazer a aplicação dessa quantidade somente na subcopa. Depois, vou fazer um cálculo de calagem, por exemplo, para a cultura do milho ou feijão, e vou pegar a informação de calcário em grama por metro quadrado e vou aplicar essa quantidade na entrelinha para o milho ou feijão. Tá ok? Sugestão para vocês aí, tá bom? Eu trabalharia dessa forma para ter uma melhor precisão, corrigindo a acidez do solo no sistema, na área de atuação, né, das raízes de cada cultura, ou seja, na subcopa para a área de atuação do sistema radicular do café, na entrelinha para a área de absorção do sistema radicular daquela cultura que eu esteja consorciando, milho, feijão, qualquer uma que seja, tá bom? Sugestão é essa, viu? Novamente aqui, espaçamento entre ruas 2,5, entre plantas 1, total de plantas, o hectare 1,5, tá? Total de plantas para 1,5 hectare, tá? Então, aqui eu tenho a sugestão de adubação vegetativa do cafeeiro. Aqui diz o quê? Que, caso a minha população de plantas seja de 4.000 plantas por hectare, eu tenho que aplicar 80 quilos, né, de nitrogênio por hectare. Então, eu vou colocar aqui, ó, nitrogênio, ureia. Vou colocar 80 quilos por hectare, 80. Produção de café em coco. Vamos supor, nesse caso, que eu fiz a análise. Aqui eu tenho a adubação de produção. Vamos supor o seguinte, extração de macro e micronutrientes por tonelada de café em coco, tá ok? Então aqui diz o quê? Que a quantidade de nitrogênio extraído por tonelada de café em coco vai ser de 22 kg por tonelada. Vamos dizer então que eu tenha produzido uma quantidade de 2,5 toneladas de café em coco por hectare, né? 2,5. Adão, mas como é que eu sei isso? Simples, basta pesar uma lata de café em coco e multiplicar pela quantidade total de latas de café em coco que você colheu por hectare. Aí você me pergunta, Adão, mas eu não sei quantas latas eu colhi, mas você sabe quantos sacos de grão você tem beneficiado. Então vamos supor o seguinte, que você conseguiu colher por hectare 30 sacos de grão, beneficiado, 30, tá ok? Nós sabemos que em média são necessários entre 18 e 22 latas de café em coco para produzir um saco de café em grão beneficiado. Então faça isso, ó, 30 vezes, vamos supor que no meu caso deu 18. Meu café deu bem cheio, né? Então eu tenho aqui, ó, então colhi 540 latas de café em coco, beleza? Certo? Vamos supor que cada lata minha de café em coco pese aí algo em torno de 4,5 kg, né? Eu faço essa média. Eu fiz lá, pesei uma lata tal. Só multiplicar, 540 vezes 4,5 kg. Então, a minha quantidade de café em coco em tonelada foi algo em torno de 2.430 quilos, tá bom? Então, arredondei aqui para 2,5 toneladas, né? No total, aqui diz a quantidade de ureia que eu tenho que aplicar por hectare, e aqui diz a quantidade de ureia total em quilo, e aqui a quantidade de ureia em grama por planta, tá ok? Simples, né?
Vamos lá para o fósforo, né? Sugestão de adubação fosfatada, cafeeira. Bom, teor de fósforo no solo em miligrama por decímetro cúbico. Aqui diz que até 9 miligramas por decímetro cúbico, eu tenho que aplicar essas quantidades. Mas olha só, o meu fósforo estava em 8,5, então está abaixo de 9 miligramas por decímetro cúbico. A minha adubação, vou ter que aplicar então, e a minha quantidade de café em coco produzida em tonelada por hectare foi 2,5. Então estou nessa faixa aqui, ó, entre 1,65 e 3 toneladas por hectare. Então aqui diz o quê? Que eu vou ter que aplicar adubação de vegetação, mais adubação dos frutos, mais 15%. Então vamos supor que eu vou escolher o superfosfato simples, né? Superfosfato simples, tá aqui. Sim, primeiro tem que ver a adubação de vegetação para fósforo em 4.000 plantas. 4.000, 18 kg de P2O5 por hectare. Então vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, adubação vegetativa. 18, tá? Produção de café em coco, 2,5 toneladas. E aqui o fator de correção, já que o meu fósforo está nessa faixa aqui, ó, de 8, abaixo de 9 mg por decímetro cúbico, eu produzi 2,5 toneladas, que está entre 1,65 e 3. Então, vou aumentar 15% para fator de correção. 15. Ó. No total, eu vou ter que aplicar 176,09 gramas, 0,9 kg de superfosfato simples por hectare, 264,14 kg de superfosfato simples para 1,5 hectares ou 44,02 gramas de superfosfato simples por cova. Automaticamente eu estou jogando 5,28 gramas de enxofre por planta. Tá ok? Bom, pessoal, vamos agora para a adubação potássica do cafeeiro. Como vocês viram, o meu potássio está em 0,04 centimol-C por decímetro cúbico. E aqui diz o seguinte, que caso o meu teor de potássio esteja em até 0,30 centimol-C por decímetro cúbico e a minha produção de café em tonelada de coco em quilo por hectare tenha sido entre 1.700 a 3.000, né? Eu vou ter que aplicar, tá, a adubação vegetativa mais a adubação dos solos mais 15% para o potássio. Tá ok? Então, vamos supor que eu vou escolher o cloreto de potássio. Mas primeiro tem que saber a adubação vegetativa para potássio. Que para 4.000 plantas vai ser 54 kg de K2O por hectare. Então, eu venho aqui, ó, cloreto de potássio. Para o potássio, vou colocar, 54, exato, 54. Tá aqui, beleza? Então, minha adubação vegetativa vai ser 54. Minha produção de coco, de café em coco em tonelada por hectare foi 2,5. Tá? Percentual de correção, 15. Quantidade de cloreto de potássio em quilo por hectare, 285,52. Quantidade de cloreto de potássio para 1,5 hectare, 428,28. Quantidade de cloreto de potássio em grama por planta, 71,38 gramas de cloreto de potássio por planta. Tá bom? E assim, segue para os outros nutrientes. Mas vamos continuando. Vamos continuar aqui. Bom, pessoal, para cálcio, a partir do cálcio, o cálculo da necessidade de adubação é mais simples, certo? Por exemplo, eu vou pegar somente a adubação de vegetação. Vamos supor o cálcio, tá aqui, tá? E a minha quantidade de café em plantas por hectare é de 4.000. Então, diz que eu tenho que aplicar 27 kg de cálcio, né? Por planta. Então, o que acontece? Eu vou escolher a fonte, o calcário dolomítico. 24 ou 27 lá em cima. Sou ruim de cabeça, 27. Vou escolher o cálcio e a minha fonte, vamos supor que seja o calcário dolomítico. Tá ok? Então, colocar adubação vegetativa, 27.
E a minha produção de café em coco em tonelada por hectare, tá ok? 2,5. Como vocês podem ver, a quantidade de calcário por hectare e a quantidade de calcário na área total de 1,5 hectare, a quantidade em grama por planta. Opa! Mas se eu já fiz a calagem para corrigir a acidez na subcopa ou em área total, independente seja, eu não preciso então aplicar o calcário dolomítico nem fazer esse cálculo. Eu já apliquei o calcário dolomítico para corrigir a acidez, tá ok? Bom, a mesma coisa para o magnésio, tá ok? Então vamos supor, certo? Adubação vegetativa para magnésio. 4.000 plantas, 11 quilos por hectare, tá bom? Vamos supor que eu não precisei fazer calagem. Fiz análise solar, não pediu calagem. Então, vou ter que fazer cálcio também magnésio. Então, vou colocar 11 quilos por hectare de magnésio para adubação vegetativa, né? Cadê? 11. E a minha produção, 2,5 toneladas de café em coco por hectare. Automaticamente, vou colocar 179,96 quilos de calcário dolomítico por hectare, 269,93 em área total ou 44,99 gramas por planta. Mas observe que para o cálcio também eu utilizei calcário dolomítico, tá? Então, o que fazer nesse caso? Simples, eu vou adotar a maior quantidade, no caso, para o cálcio foi 32,97 gramas por cova. No caso, para magnésio, 44,99 gramas por cova. Então, vou adotar a quantidade recomendada para repor o magnésio. Tá ok? Vamos lá. Enxofre. Novamente, eu vou pegar, não precisei fazer gessagem, etc. Recomendação de enxofre. Tá aqui, ó. 4.000 plantas, 16 quilos por hectare. Para adubação vegetativa. Enxofre. E eu vou usar flor de enxofre, 16. E aqui eu tenho a produção de café em coco em tonelada por hectare, tá? Ou seja, vou ter que aplicar 30 quilos de enxofre por hectare, 45 quilos em área total ou 7,5 gramas por planta. Mas olha, eu utilizei para fósforo superfosfato simples que já tem enxofre. Tá? E aqui diz o quê? Que eu já estou aplicando uma quantidade, quando eu faço adubação fosfatada com superfosfato simples, automaticamente eu estou aplicando 5,28 gramas de enxofre por planta. Então, o que eu faço? E aqui está dizendo que eu tenho que aplicar 7,5. Então, só uso a diferença que falta para chegar em 7,5, ou seja, algo em torno aí de 2 gramas por planta. Depois é só refazer as contas que você vai achar a quantidade total por hectare. Beleza? Bórax. Boro e zinco. Vamos lá. Para boro e zinco, está dizendo o quê? Que a minha, para 4.000 plantas, eu tenho que aplicar 160 gramas de zinco por hectare e 400 gramas de boro. Então, vamos lá. Boro e zinco. Vamos supor que eu vou utilizar o FTE-BR12 para o boro. Foi 400? Foi. Deixa eu olhar lá. 400 gramas. 160 para zinco, 400 para boro. Vamos supor que eu vou utilizar o FTE-BR12. 400, né? E também para zinco FTE-BR12, 160. O que acontece? Tá aqui. Perdão. Pronto. E aqui eu vou colocar a quantidade de café em coco em tonelada por hectare que eu colhi. 2,5. Em seguida, tá? Aqui eu tenho a quantidade de FTE-BR12 para a boro, 22,13 kg por hectare. E a quantidade de FTE-BR12 para o zinco, tá? 1,92 kg. Então, qual quantidade eu aplico? Sugiro que vocês adotem a quantidade recomendada para o boro. Só que a diferença foi muito grande, então estaremos aplicando excesso de zinco.
Então, eu sugiro que nesse caso, vocês adotem fonte neutra, fonte pura. No caso aqui, para bora, vamos utilizar borax, né? 400 gramas, né? Quantidade de café em coco, 2,5. Então, de borax, eu estou utilizando 4,2 kg por hectare, 6,03 kg em área total, para 1,5 hectare, ou 1 grama por planta. E para o zinco, suponhamos que eu vá utilizar o sulfato de zinco, 160 gramas por hectare, tá? 2,5 toneladas de café em coco em quilo por hectare. A quantidade em quilo por hectare de sulfato de zinco vai ser 0,86 kg, ou seja, 860 gramas. Fertilizante total em quilo por hectare, 1,29, ou seja, 1,290 kg em área total. E 0,22 gramas de sulfato de zinco em grama por planta. Tá ok? Bom, essa foi a planilha para cálculo de adubação com base na análise de solo. Vamos agora para a planilha de cálculo de adubação considerando somente a exportação de nutrientes, ou seja, sem análise de solo. Eu não fiz análise de solo, então tal, eu queria uma recomendação. Alguém falar assim para vocês, vocês vêm nessa planilha aqui, ó. Ela é muito simples e muito fácil, tá? Ela trabalha com dados da exportação de nutrientes, tá ok? Então vamos lá, exportação não, extração de nutrientes. Então vamos lá, espaçamento entre ruas, 2,5. Espaçamento entre plantas, 1 metro. Total do tamanho da área, 1,5 hectares. Entendeu? E agora eu vou calcular a minha produção de café em latas, tá? Aquela mesma situação. Suponhamos que eu produzi, que cada saca rende aí, cada saca, para cada saca de café beneficiário seja necessário 18 latas, né? E eu colhi 30 sacas. Se você multiplicar 30 vezes 18, nós teremos 540 latas. Ao inserir a quantidade de latas aqui, todos esses valores aqui, ao inserir a quantidade de latas aqui, todos esses valores aqui, vai sair do zero. Quer ver? 540 latas. Pá. Automaticamente, eu já tenho a quantidade dos fertilizantes a serem aplicados em grama por planta, quilo por hectare e total, para 1,5 hectare. Beleza? Gostaram? Legal, né? Beleza? Basta então eu selecionar uma dessas fontes, qualquer que seja aqui, e adquirir no comércio local. Beleza, pessoal? Essa é a planilha, como vocês podem ver aqui, ó. Tudo certinho. Tá entendendo? Vendo aí as quantidades, etc. Tudo aí para o deleite de vocês. Tudo fácil, simples de ser lançado. Tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Essa é a planilha de cálculo de adubação para cafeicultura. Para facilitar muito o dia a dia de vocês, é uma planilha que você pode usar no celular, no tablet. Sugiro que utilize no tablet por ter uma tela maior. Ou você pode utilizar no tablet e fazer a recomendação diretamente com o seu cliente no campo, tendo em mãos apenas o resultado de análise de solo do mesmo. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado desse produto que estou colocando aí no mercado. Qualquer coisa, basta entrar em contato comigo para adquirir essa planilha pelo telefone 779-9189-1849. E o telefone de contato estará aqui, ó, embaixo na descrição do vídeo no nosso canal no YouTube. Tá ok? Um abraço para vocês, muito obrigado e até o próximo produto que iremos lançar em breve, se Deus quiser. Tchau, fui!